além do Bolsonaro, do Pintou o Clima, além do Roberto Jefferson, além da Carla Zambelli, aquele episódio foi fundamental para a eleição do Lula. A revelação daqueles estudos sobre não reajustar o salário mínimo acima da inflação, certo? Foi muito importante aquilo. Então, eu acho que são esses fatores. E isso nos diz muito do que seria o governo Bolsonaro, né? Eu acho. Que é aquela coisa, olha, não é só a história velha da ditadura militar de que a gente tem que fazer o bolo crescer primeiro para depois dividir. Quer dizer, é a selvageria da produção do bolo, né? É você dizer, olha, o que atrapalha o Brasil são as leis, é a Constituição, vamos passar por cima de todas essas leis, porque na ditadura militar não tinha esse tipo de amarra, entendeu? Então os militares podiam fazer os projetos que eles quisessem e tal, Transamazônica, Angra, sei lá eu, e não tinham esse tipo de amarras, entre aspas, que é só a legalidade, a democracia, etc. E tal. E daí você, de fato, consegue produzir desenvolvimento econômico na base da selvageria. Então é um capitalismo totalmente selvagem. O capitalismo brasileiro já não é lá essas coisas. Né? Qual teria sido o significado político de uma eventual derrota do Lula? Aí seria uma fragmentação geral da esquerda no Brasil. Qual seria o desfecho? Né? O que acontece é o seguinte, é aquela coisa que a gente precisa ser muito grato ao presidente Lula. Porque ele está fazendo o serviço de 3 gerações. Né? Já era hora da pessoa estar tranquila, né? Desfrutando a aposentadoria, certo? Não é hora de você virar presidente de novo. Claro. Então, tem que agradecer a pessoa por essa disposição que não é brincadeira, você pegar uma situação como essa. Se a gente for pensar nesses termos, se tivesse acontecido isso que você está falando, nós estaríamos numa situação húngara completa. Quer dizer, na Hungria, o que aconteceu? Demorou 10 anos para as forças de oposição se unirem numa frente democrática. 10 anos. E perderam. Justamente porque demoraram 10 anos, certo? Daí deu tempo do Orbán ele solidificar o seu poder. Então nós estaríamos numa situação dessa, porque o Lula era a única figura que podia fazer essa unificação. Né? E, claro, nós temos o problema agora, que é o fato de que, a partir do momento em que ele assume, começa a correr a sucessão dele. E política é isso, né? Todo mundo começa a pensar na sucessão, inclusive o que vai ser o governo Lula, provavelmente a gente vai saber daqui a um ano, né, depois de um ano de governo, como é que as forças vão se decantar na sua luta interna dentro do governo. Também um dos elementos fundamentais é quem vai liderar a defesa do governo na eleição de 2026. Então essas duas coisas estão misturadas. Né? E sem o Lula, o que aconteceria? Daí teria uma implosão completa e todo mundo achando que pode liderar. Né? Exatamente. E daí nós teríamos a absoluta hegemonia da extrema-direita num nível assim, que húngaro mesmo, que a gente fala, bom, eles vão destruir a democracia brasileira e não tem mais volta. O Lula que conseguiu colar, né, na verdade, todas essas forças e fazer essa coesão.